Olá, eu sou a Tabata e hoje a gente vai conversar sobre o livro Na Estrada com o Ex, da Beth O'Leary. Então, gente, a Beth O'Leary é uma autora que eu gosto muito, muito, muito de verdade, porque ela é autora de Teto para Dois. E Teto para Dois é um dos meus livros de romance, assim, favoritos da vida. Eu amo aquele livro, eu devorei aquele livro. Então, quando saiu Na Estrada com o Ex, eu fiquei muito, 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 muito empolgada para ler. Esse livro aqui vai contar a história de 5 pessoas, né? Na verdade, é mais focado em 2, mas são 5 amigos que estão fazendo uma road trip. O que acontece? A gente tem a Ed e a irmã dela, que eu não lembro o nome. Elas estão indo pro casamento de uma amiga delas, a Cherry. E elas estão levando de carona o Rodney, que é um cara que botou no grupo, quem vai pro casamento? E aí elas pegaram o Rodney e deram carona pra ele. E quem também tá indo pro mesmo casamento é o ex da Ed, que é o Dylan, junto com um amigo dele, o Marcos. Tudo tá indo muito bem até que acontece uma coisa na estrada, e aí a Ed e a irmã dela vão ter que dar carona também no Mini Cooperzinho pequenininho desse aqui. Além do Rodney, elas vão ter que levar também o Dylan e o Marcos. E aí fica aquele climão, porque a Ed e o Dylan terminaram tem 2 anos, tem 2 anos que eles não se veem. Foi um término super conturbado, então eles não se dão bem, eles não têm contato, eles não se veem há 2 anos. Fica aquele climão, a gente também não sabe o que aconteceu, o leitor não sabe nada do que está acontecendo, só sabe que tá aquele climão no carro. E aí a gente vai ver essa viagem, que é uma das viagens mais desastradas que você vai ter, assim, na história das viagens, porque acontece muita coisa, tudo que pode dar errado vai dar errado aqui, então tem umas situações bem engraçadas que acontecem aqui. O Rodney também é um personagem secundário, mas ele é muito engraçado, ele é um alívio cômico aqui para esse livro, que é um livro que tem umas questões assim que ficam meio pesadas às vezes, né, porque foca no relacionamento da Ed com o Dylan, então pesa aquele clima, aquela briga, Mas então vamos aqui um pouco na história. A história é dividida entre antes e depois, né, presente e passado. O presente é esse momento em que eles estão indo, né, pro casamento e essa situação constrangedora, todos no mesmo carro e tal, e o passado, mostrando como a Ed e o Dylan se conheceram, como foi o relacionamento deles. O Marcos é uma pessoa que atrapalhou muito o relacionamento deles, que não gostava da Ed, ele implicava muito com ela, ele não queria que o Dylan ficasse com ela. O Dylan é um rapaz, assim, super mimado, filhinho de papai, e apesar dele ser uma boa pessoa, ele não é uma pessoa do mal e tal, mas ele era muito influenciável pelo Marcos, ele era um garoto mimado mesmo, assim, o pai dele era muito rico, e aí ele vivia às custas do pai, e ele quer sair dessa situação, mas ele não tem a força de vontade necessária para isso. A Ed, ao mesmo tempo, já é uma mulher mais resolvida, ela tem o emprego dela, ela corre atrás das coisas dela e tal, e ela não entende muito bem essa dependência do Dylan pelo Marcos, pelo pai, que ele nem gosta e tal, então o namoro deles começa a ficar complicado por causa disso, dessas interferências. E aí a gente vai alternando, né? O livro vai alternando entre esses momentos do passado, eles relembrando, né, o que aconteceu para eles até chegar no ponto que eles terminaram, e esses momentos do presente que eles estão lá no carro, passando por várias adversidades para chegar no casamento, todos entalados ali naquele carro pequenininho. Essas quebras, assim, né, elas foram prejudiciais para mim. Geralmente eu não ligo muito para isso, às vezes, na maioria das vezes eu me interesso tanto pelo presente quanto pelo passado. Nesse caso, assim, eu já tava achando a história do Dylan com a Ed não me cativou tanto, então eu já tava achando assim, ai meu Deus, lá vão eles contar o namoro de novo, sabe? E eu queria ver eles na estrada, chegando no casamento, resolvendo as questões que aconteciam ali na estrada e tal, né? E a parte do passado foi um pouco mais arrastada pra mim e tal. Além disso, eu não me apeguei tanto a nenhum dos 2 personagens. Então, assim, o Dylan principalmente foi um personagem que não me cativou. A Ed, mais tarde, eu consegui gostar um pouco mais dela, mas eu gostava mesmo era do Marcos, que é odiável, tá, gente? Ele não é um personagem legal, ele é um personagem péssimo, tóxico, odiável, mas ele era muito engraçado. O Rodney também, apesar de ser secundário, era muito engraçado. E a irmã da Ed, que eu não lembro o nome dela de jeito nenhum, também era muito engraçada. Então esses personagens que traziam esse alívio cômico, pra mim, acabavam sendo mais legais do que os próprios protagonistas, que eram o Dylan e a Ed.
Na Estrada com o Ex foi um livro que eu fui aprendendo a gostar. No início eu fui lendo, eu não estava me conectando muito com a história e tal, mas aí no meio do caminho você acaba começando a gostar e a se conectar mais com a história, querer entender o que vai acontecer, o que aconteceu no passado, né? Ver se eles vão chegar no casamento ou não, porque é uma loucura para eles chegarem nesse casamento. Acaba ficando divertido, assim, mais pra parte do final. E assim como o outro livro da Beth O'Leary que eu li, que foi o Teto para Dois, ele traz também uma questão importante, que ela sempre insere, assim, nos assuntos, né, pra gente pensar e discutir. Teto para Dois, ela falou sobre relacionamento abusivo, mansplaining, gaslighting, ela falou sobre várias coisas, assim, né, relacionamento tóxico, e aqui ela vai falar sobre a questão do consentimento, né, mas é uma questão também que é bem rápida, assim, acontece, uma coisa pontual e é bem importante para a história, mas também não é tão aprofundado, sabe? Acontece, você vê, você dá para refletir ali sobre isso, mas não é nada muito, o foco não é esse, apenas tem uma passagem sobre isso aqui no livro. No final das contas, Na Estrada com o Ex foi um livro que eu gostei. Tem como um livro da Beth O'Leary ser ruim. Ela escreve muito bem, a história acaba sendo divertida, como eu falei. No final do livro eu já tava achando super divertido, já tava gostando mais dos personagens, já tinha me apegado a Ed, ao Marcos, a irmã da Ed, então assim, ao Rodney, completamente louco, zureta. Então, no final das contas, já tava achando super divertido e foi uma história que eu gostei, mas apenas não gostei tanto quanto Teto para Dois, que continua sendo o meu livro favorito da autora. E é isso então, gente. Eu vim falar aqui bem rapidinho sobre esse livro, não tenho tantas coisas assim a falar sobre ele. É um romance divertido, dá pra você ler rápido se você estiver mais empenhado assim na leitura, porque a escrita da Beth O'Leary é muito fluida, é muito rápida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte pra me ajudar na divulgação do canal. Não esqueça também de se inscrever. Um beijo pra todo mundo. Tchau!